Há muitos mistérios em nosso planeta, como o Triângulo das Bermudas, a razão da nossa existência ou mesmo as pirâmides do Egito. Mas há um lugar que desperta o interesse de milhões de pessoas, principalmente por supostamente envolver vida alienígena. Do que eu estou falando? Isso mesmo, da Área 51. Objetos voadores não identificados, conhecidos pela sigla OVNIs, são temas de diversas histórias envolvendo extraterrestres. E grande parte dessas histórias tem como ponto comum um único local, a Área 51. Instalação militar secreta, Área 51, Nevada. Por que não me informaram sobre esse lugar? Simples, senhor presidente. Para que fosse convincente ao negar. Mas será que a base militar americana realmente tem algo a ver com discos voadores e alienígenas? Segundo um ex-funcionário da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, há coisas muito estranhas acontecendo por lá. Então, vamos aos fatos. Ao redor do mundo, existe um grande número de bases militares. Algumas são secretas e até hoje não foram descobertas. Só que de todas as bases, a mais famosa e associada às conspirações é a Área 51, que, para quem não sabe, fica nos Estados Unidos. Oficialmente, a Área 51 é um destacamento remoto da base aérea de Edwards, no condado de Lincoln, no sul do estado de Nevada, ficando mais ou menos 130 quilômetros ao noroeste da famosa cidade de Las Vegas. A região, que é um grande deserto, é um local com uma população muito pequena e que geralmente vive em vilas ou cidades que não passam de milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, todo o condado de Lincoln não possui mais de 6.000 habitantes. Se você for somando os fatores, esse acaba se tornando um local ideal para poder se construir uma base militar secreta. Só que fique sabendo que durante muito tempo não se sabia exatamente o que acontecia no local. O governo dos Estados Unidos só admitiu a existência da Área 51 no ano de 2013, quando houve a publicação de alguns documentos liberados pela CIA. Até então, todas as perguntas sobre o local eram ignoradas. Mas qual o motivo de tanto segredo? Realmente existia necessidade para poder fazer uma base no meio do nada? Será que existia? Primeiro é preciso deixar claro que a Área 51 é só uma parte de um grande complexo militar que era utilizado nas décadas de 1940 e 1950 para testes com bombas atômicas. A base começou a ser realmente utilizada a partir do ano de 1955. Se você é familiarizado com a história, deve saber que naquela época a Guerra Fria estava a todo vapor. Preocupados com o desenvolvimento dos soviéticos, os americanos decidiram criar aeronaves que pudessem invadir e espionar a União Soviética, sem que fossem detectados. Mas o que realmente aconteceu dentro da Área 51? Bom, aparentemente, o governo dos Estados Unidos desenvolve diferentes projetos de poderosas armas na Área 51. Mas hoje, ninguém sabe quais foram os projetos mais recentes da base, e muito menos os programas que estão sendo desenvolvidos. Podem se tratar de aviões que são invisíveis a radares, aviões que voam em velocidades nunca antes imaginadas, ou mesmo aeronaves que consigam atingir altitudes imensas, chegando perto de sair da atmosfera do nosso planeta. Agora, se a base realmente possui como propósito desenvolver armas e aviões militares de última geração,
Por qual motivo? A Área 51 ficou famosa pela aparição de OVNIs e é tema de centenas de teorias de conspiração. No geral, podemos elencar 2 motivos principais. O primeiro é o fato do local ser mantido em sigilo e do governo dos Estados Unidos negar sua existência por muito tempo. Obviamente, toda essa segurança reforça o imaginário das pessoas e se torna um prato cheio para que histórias conspiratórias sejam espalhadas por aí. O segundo motivo é o fato de que, por se tratar de tecnologia avançada e nunca vista por uma pessoa comum, logo as luzes e os movimentos de aviões e seus barulhos são associados a discos voadores e, consequentemente, extraterrestres. Então, tudo que eu acabei de falar é a explicação para a Área 51 ter relação com extraterrestres? Ao menos, em teoria, sim. Contudo, isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, viu? Na verdade, relatos de ex-funcionários da inteligência dos Estados Unidos já trouxeram polêmicas que ajudaram a confirmar algumas teorias da conspiração. Por exemplo, em 1989, Bob Lazar fez um relato afirmando que trabalhava na famosa área e que presenciou testes de tecnologia extraterrestre, como uma nave movida por antimatéria e uma substância misteriosa chamada Elemento 115, que gerava uma potente onda gravitacional. Apesar da teoria ser surpreendente, ufólogos acreditam que não passa de uma grande balela. Porém, Thornton T.D. Barnes, que é engenheiro e trabalhou na Área 51 durante a Guerra Fria, diz que enquanto esteve por lá, nem mesmo seus familiares sabiam onde ele estava, ou até mesmo o que fazia lá dentro. Barnes ajudou a desenvolver o projeto de um avião espião secreto. Segundo ele, os testes com os aviões eram feitos a uma altura que impossibilitava os moradores da região de avistarem as aeronaves, mas ainda assim era possível ver as luzes, o que teria dado origem às teorias envolvendo extraterrestres. Anos depois, em 2009, Barnes deu uma entrevista dizendo que ninguém da Área 51 tem conhecimento de vida extraterrestre ou mesmo conexão com OVNIs. O homem também afirmou que no local é possível encontrar diversas aeronaves, apesar de todas serem construídas por seres humanos. Na verdade, ele disse que trabalhar na Área 51 foi um dos trabalhos mais chatos que ele já teve em toda a sua carreira. Mais recentemente, Barnes fez mais revelações sobre a época em que trabalhou no local. Em entrevista a um canal de televisão, ele afirmou que a área nunca foi secreta, pois todos sabiam da sua existência. O segredo que rodeia o local é quem está lá e o que fazem. Na mesma ocasião, ele também fez algumas revelações que surpreenderam muita gente. Informações que até mesmo pessoas que trabalhavam na Área 51 não sabiam. Logo, quando foi criada, a base militar no deserto de Nevada se chamava Estação D. Existiam diversos nomes e apelidos que deram para o local, o qual a CIA escolheu em 1955 como o ambiente perfeito para testar e pilotar secretamente os aviões de espionagem dos Estados Unidos. Inicialmente, a CIA o chamava de Watertown, ou Watertown Strip, em homenagem à cidade natal do diretor da CIA na época. Foi só em 1955 que surgiu o termo Área 51. Barnes ainda revelou que, ao longo dos anos, a Área 51 ganhou diversos outros nomes, mas o que mais pegou foi realmente Área 51. Quando houve escândalos na CIA na década de 70, a agência foi proibida de operar no local e a Estação D, como era chamada, passou a ser controlada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Então, quer dizer que tudo que sempre ouvimos sobre a Área 51 é mentira, é? Não necessariamente. Tudo o que foi dito por Barnes
realmente faz sentido. Mas quem garante que ele está falando a verdade? Não poderia o governo dos Estados Unidos orientá-lo a mentir para esconder a verdade? Isso também faria sentido. O fato é que nós, provavelmente, nunca saberemos a verdade sobre o local, a não ser que os Estados Unidos autorizem as pessoas a visitarem o lugar. E você? Qual a sua opinião sobre essa tão famosa Área 51? Acha que ela realmente foi usada para fazer contato com alienígenas? Ou mesmo escondê-los do resto do mundo? Não esqueça de deixar o seu comentário. Tchau.